Irmãos e irmãs, nesse dia 16 de outubro de 2016, celebramos com toda a igreja o 29º domingo do tempo comum, e a igreja vem nos iluminar com a palavra de Deus, partindo dos textos de Êxodo 17, 8, 13, Salmos 120, 121, 1 Timóteo 3, 14 ao 4, versículo 2, e o Evangelho de São Lucas, do capítulo 18, versículo 1 ao versículo 8. E o eixo essencial da liturgia deste domingo é justamente o tema da oração. A liturgia apresenta como que a oração perseverante e insistente diante do Senhor é capaz de nos ajudar a vencer os inimigos que nos impedem de entrar na terra prometida. E dentro desse conjunto dessa leitura, sobretudo na primeira leitura do livro do Êxodo, ocupa um lugar especial a figura de Moisés. Moisés que sobe a montanha para poder rezar, para suplicar ao Senhor, ajudado por Arão, vai rezar diante do Senhor pedindo a graça de que seu povo possa vencer no combate. E o que é bonito desta imagem, Moisés que sobe até a colina para rezar, é que enquanto ele permanece com os braços levantados, o exército vai vencendo o combate. E esta imagem de Moisés que sobe até a colina para rezar, que intercede pelo seu povo, é a imagem do intercessor, e vem nos recordar que Deus em cada momento da história suscita no meio do seu povo homens de oração, homens que são intercessores, que levantam súplicas a Deus em favor do seu povo, a fim de que o seu povo seja salvo, a fim de que o seu povo possa vencer os inimigos e entrar na terra prometida. E este Moisés do Antigo Testamento é a imagem de Cristo. Cristo também sobe em uma colina, mas esta colina na qual Cristo sobe é a colina do Calvário, no qual também Cristo leva ao Pai uma súplica. Mas Jesus, que sobe numa colina para rezar ao Pai, entrega a sua vida de braços abertos também na cruz. O inimigo que Cristo vai vencer no alto do Calvário já não é mais um exército humano, um exército inimigo. Dizemos que os grandes inimigos que Cristo vence no alto do Calvário, os inimigos que nos impedia de entrar na terra prometida, que é a vida eterna, o inimigo chamado pecado, o inimigo chamado morte. É interessante que neste combate que Cristo trava sobre o Calvário, ele tinha toda a razão, esse Cristo, novo Moisés, tinha toda a razão para deixar-se dominar pelo ódio. Mas, no entanto, na sua oração no alto da cruz, o que nós escutamos do lado de Cristo, novo Moisés, é: meu Deus, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. Cristo que, mesmo no alto da cruz, é o grande intercessor de toda a humanidade. E nessa sua intercessão, nesta sua oração no alto do Calvário, Cristo entrega a sua vida de braços abertos, sustentado pela cruz. Moisés, os braços foram sustentados por uma pedra. Cristo, os braços abertos, foram sustentados pela cruz, e neste combate de oração, de entrega, de sacrifício que Cristo realiza no alto da cruz, ele vence então esses inimigos: o pecado, a morte, o ódio que nos impedia de poder entrar na terra prometida, a vida eterna. E olhando esta imagem, tanto de Moisés como esse grande intercessor, como Cristo, o intercessor de toda a humanidade diante de Deus, que se entrega no alto da cruz para poder abrir-nos um caminho de salvação, é importante recordar que também, se nós queremos hoje que a humanidade se mantenha de pé, que a igreja continue realizando a sua missão, a igreja certamente precisa de homens e mulheres que descruzem os braços e se entreguem à missão, mas, sobretudo, a igreja precisa também de intercessores. A igreja precisa, sobretudo, de homens e mulheres que rezam, porque nós sabemos muito bem que a oração é um dos grandes termômetros de nossa fé. Quem crê, reza. Quem crê, reza. O sinal de quem não tem vida de oração é sinal de que não tem fé, porque a fé é um dos termômetros indispensáveis da vida de oração. Nós podemos classificar a oração como um grito, um grito que parte do coração do homem, um homem que se encontra no limite entre a aflição e a esperança, porque o homem que reza sabe que no meio de suas aflições, dos seus sofrimentos, eleva um grito
e tem, diante desse seu grito, sabe que tem um Pai de amor, um Pai de misericórdia que o escuta. O homem que reza é o homem que tem consciência que precisa de Deus e tem consciência que seus irmãos também precisam de sua oração, precisam de sua intercessão. Por isso nós queremos que nossas comunidades paroquiais sejam comunidades fervorosas, que anunciem com alegria, com entusiasmo a palavra da salvação, esta palavra que é tão útil, né, para poder exortar, esta palavra que nos conduz à sabedoria, que nos conduz à fé em Cristo, esta palavra que é útil para argumentar, para ensinar, como nos fala São Paulo na segunda leitura hoje da carta a Timóteo. Nós precisamos então ser homens e mulheres que rezam, homens e mulheres que sejam grandes intercessores para que a missão da igreja aconteça. E nós podemos então perguntar, bom, sabemos que temos que rezar, mas rezar quando? Um dia, outro dia? Não. O convite de Jesus no Evangelho de hoje, Evangelho de São Lucas, capítulo 18, versículo 1, ele vai nos revelar a necessidade de rezar sempre, com insistência. A nossa oração deve ser uma realidade insistente, uma realidade contínua, uma realidade perseverante. A oração, ela deve nos nutrir no caminho de nossa vida, no caminho de nossa pertença a Deus, no caminho de nossa peregrinação na história, porque é a oração que mantém então este diálogo constante do homem pecador com Deus, que é um Pai de misericórdia, um Pai de salvação. Por isso nós podemos dizer que na igreja, como crentes, como membros da igreja, nós precisamos carregar duas grandes virtudes, né? Uma grande abertura, uma grande perseverança na oração e uma grande disponibilidade de alma e coração para o serviço na missão. Na igreja temos que ter esses dois lados, né? Aqueles que rezam, que intercedem, mas aqueles também que descruzam os braços e vão para o combate, como nós vimos um pouco na primeira leitura. Moisés sobe ao monte para rezar, para interceder pelo seu povo, mas os soldados partem para o combate. A igreja precisa sim ser um exército com essas duas guarnições, né? Um exército que ora, que intercede, que grita a Deus, que levanta seus braços aos céus clamando a Deus, e um outro exército de soldados que, empunhando a palavra de Deus, sai pelas ruas, pelas vilas, pelos hospitais, pelos presídios para poder anunciar a palavra. E assim que a vida e a missão da igreja vai acontecendo em cada paróquia, em cada comunidade. Nós sabemos muito bem, como nos ensina, como prescreve o direito canônico, que o pastor próprio de uma comunidade é o padre, né? Como nós vimos lá no Cânone 519. O padre é o pastor próprio de uma comunidade, mas o padre sozinho não pode desempenhar a missão do pastoreio e da evangelização de toda uma comunidade. Por isso, cada católico neste domingo é chamado a abraçar a causa do Evangelho como uma causa sua, uma causa pessoal, sempre com essa disponibilidade de servir a Deus e servir a Deus com o coração, servir a Deus com o coração, porque um católico que não assume a missão da igreja, a missão de anunciar a palavra como sendo missão sua pessoal, é como aquela imagem dos ramos secos ligados à videira que aparece no Evangelho de João no capítulo 15, né? São como ramos secos que precisam ser cortados e lançados ao fogo. Então, por isso que supliquemos ao Senhor que esta liturgia de hoje nos ajude a ser, em virtude de nossa vocação batismal, homens e mulheres que travem um combate sincero na oração, na intercessão, mas que travem também um combate entusiasmado, alegre e generoso na missão de anunciar a Cristo aos que estão distantes, aos que ainda não o conhecem, aos que estão na escravidão do pecado. E que Deus nos ajude nisso, para que assim nossas comunidades sejam transformadas e a fé em Cristo possa chegar ao maior número possível de corações. Então que Deus nos ajude a ser esses combatentes perseverantes e insistentes na oração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.